Bom dia, eu julgo que já estamos em direto, deixe-me só ajustar aqui o microfone. Estamos a falar da edição diária da Cor do Dinheiro, portanto edição matinal, do dia 12 de Abril do ano da graça de 2018. Bom, olha, duas coisas antes de começarmos o programa. Eu tenho estado aqui a fazer uns testes a este equipamento que está aqui, que se chama Huawei P30. Quero agradecer à Huawei o facto de me terem cedido o terminal, mesmo antes de estar disponível para venda ao público. Estou aqui a testar e prometo fazer um teste sobre isto, uma espécie de unboxing e mini-teste dentro de dias, provavelmente quando eu chegar a Portugal, porque não gosto nada de fazer testes. Está aqui a dizer que fiz testes sem testar exaustivamente os terminais e os equipamentos. Para já posso dizer uma coisa, é uma bela surpresa e é capaz de ser neste momento um dos smartphones mais evoluídos do mercado, nomeadamente com uma vantagem muito grande para uma das coisas que é fundamental para nós hoje em dia, que é a fotografia. Tem uma qualidade brutal. Tem umas lentes de uma marca que eu gosto bastante, que é a Leica. Aliás, tenho uma Leica também. E, portanto, reservo uma opinião sobre isto para mais para o final da próxima semana, provavelmente em Lisboa. E sendo certo que provavelmente vou passar a utilizá-lo mesmo nas emissões matinais. Já fiz um teste aqui esta semana e correu bastante bem. Uma qualidade muito boa de imagem. Bem, vamos lá então à agenda, porque sexta-feira já tardava, não é? Bem, o que é que eu tenho para si? Muita coisa, deixe-me lá ir aqui à agenda, que é para não falhar rigorosamente nada. Houve alguém que me chamou a atenção aí há dias que já falhei algumas coisas, disse que aparece na agenda, mas depois eu não falo. É verdade, às vezes é deliberadamente porque ficamos sem tempo, outras vezes é porque me escapou, peço desculpa. Hoje não vai falhar nada, prometo. E então o que é que é? Aproveito também para dizer para aquelas pessoas que vinham sobretudo fora de Portugal e que não dependem apenas do Facebook, mas gostam de olhar para a Cor do Dinheiro como um canal de forma sistematizada, aproveito para dizer que já estamos a atualizar tudo, que houve alguns problemas nos últimos meses com o canal no YouTube, já está tudo atualizado e, portanto, para estas pessoas que gostam de olhar para o canal com as suas secções respectivas e, portanto, com uma disponibilidade diferente, até porque se faz uma procura mais fácil dos temas, o canal do YouTube está praticamente atualizado já. Bom, então o que é que, para onde é que queria começar hoje? Olha, pelo período de torno-dia, naturalmente, e começar por um ponto muito importante. Recorda-se que há 2 dias eu falei aqui da história do aeroporto alternativo de Lisboa não ser de Montijo, mas ser em Alverca. Bom, e também recorda-se eu ter dito que Alverca não é propriamente uma novidade, já se falava disto há muito tempo e até já tinha sido ventilado como alternativa à Portela. Acabou por não ser, a escolha caiu no Montijo. Bom, e eu disse aqui que esta história da Portela mais Alverca, assim como a Portela mais Montijo, assim como em vez da Portela Alcochete, que isto tinha o seu quê de lobbies. Bom, Pedro Santana Lopes, que foi o responsável partidário que avançou com esta ideia esta semana, ficou aborrecido comigo. Primeiro fez saber por interposta pessoa que não tinha gostado do que eu tinha dito, porque não havia lobby nenhum, mas o próprio Pedro Santana Lopes mandou uma mensagem ontem a dar conta que não havia aqui nada de lobbies. Eu percebi que ele estava um bocado indignado. Eu de facto tenho que corrigir aqui uma coisa. Eu não fui suficientemente claro e peço desculpa. Primeiro ponto, lobbies de aeroportos há em todo o lado, meus amigos. É assim, há gente que tem interesse em que seja em Alverca. Há gente que tem interesse em que seja no Montijo. Há gente que tem interesse que seja em Alcochete. E então em Alcochete, olha, vá lá ver quem é que comprou terras à volta de Alcochete, inclusive cores partidárias que têm pouco a ver com... E depois já vai perceber onde é que estão os lobbies. Portanto, meus amigos, aeroportos têm sempre lobbies. Isso é ponto assente. Bom, mas onde é que eu não fui claro? Quando disse que Pedro Santana Lopes estava... Ou melhor, eu não disse... mas pelo menos foi entendido assim, que eu estaria a insinuar que Pedro Santana Lopes e o Aliança estavam a ceder a lobbies. Não é nada disso. O que eu estou a dizer, o que eu disse foi que a Alverca tem os seus lobbies. Portanto, quem me escreveu, e não só foi... lobby por parte de Santana Lopes. Estou a dizer o aeroporto em Alverca tem lobbies, ponto final, como tem os outros. Acabou. Não vale a pena dar a volta ao assunto. Bem, segundo ponto desta conversa, eu peço imensa desculpa, mas de vez em quando há aqui problemas de rede. Olha, não posso fazer muito mais porque, pronto, são as limitações que o país tem. Como sabe, eu estou em Maputo, estou a 8.000 km de Lisboa, portanto há falhas. Ainda agora percebi que havia aqui uma falha, mas já retomou. Bom, vamos para um assunto que ninguém fala. Em Portugal, quando alguma coisa corre mal, é uma chatice, nomeadamente quando vem de iniciativa governamental.
E eu quero ser claro nesta matéria. Isto não tem nada a ver com o governo socialista nem com o governo de direita. Isto em qualquer governo. Há sempre coisas que não correm bem. Mas a pessoa não gosta de falar nisto. Uma das histórias que não correu bem foi este governo tem a mania do voluntarismo na economia. Acha que meter aqui e ali, meter-se nos bancos, meter-se na habitação, não sei das quantas, resolve os problemas. Não resolve nada como a gente está a ver. E por falar na habitação, lá mais para a frente vamos falar do assunto outra vez. E porquê é que eu digo isto? Uma das coisas que existe, você lembra-se disto, eu critiquei sempre, nas vésperas dos Web Summits, há sempre, o governo vai disponibilizar uma linha de 100 milhões de euros, o governo tem ali 200 milhões de euros, não sei das quantas. Isto é bullshit. Isto é treta. Não serve para nada. Primeiro, das duas uma. Ou você tem projetos para aquele dinheiro, ou não tem. E a maior parte das vezes estas coisas, as linhas de crédito, são disponibilizadas de forma absolutamente idiota. O que é que descobriu esta semana? Que a linha de crédito que o governo disponibilizou para a Indústria 4.0, é um dos slogans do governo desde que chegou ao poder, tinha ficado deserta. Sabe quantos milhões estavam nessa linha de crédito, meus amigos? Sabem? 200 milhões de euros. Estes 200 milhões de euros não foram utilizados pelas empresas. Porquê? Porque não tinham interesse, porque aquilo foi mal montado, está a perceber? E agora o governo veio dizer assim, vamos refazer isto. Não vale a pena. O 4.0 na indústria é uma coisa importante, mas não se vai fazer, não se vai facilitar, porque existe uma linha de crédito de 200 milhões de euros. Isto é a soviética, percebe? O Partido Socialista e a direita socialista, também há a direita socialista, como sabe, nunca entendem isto. Vêm sempre com a mesma treta do que se eu despejar dinheiro para cima da economia estou a resolver o problema. Não está a resolver nada, como você vê, não é? E depois vêm mais tarde corrigir os disparates que fazem, como aconteceu agora. Mas reparou como ninguém falou do assunto? Houve uma notícia zeca e tal. Olha, fez manchete de jornal? Não. Fez editoriais? Não fez. Fez comentário, análise? Não fez. Está a ver? A gente só se preocupa com outras coisas. Bem, outro ponto desta conversa no outro dia. Olha, já declarou as contas que tem no Revolut? Eu costumo falar muito do Revolut. O Revolut é uma aplicação de uma fintech e permite fazer transferências, imagine, de contas para contas. Imagine que você tem um filho no estrangeiro, transfere-lhe o dinheiro para aquela conta, ele vai a um multibanco, levanta, vai lá ver, Revolut, R-E-V-O-L-U-T. E veja também N26, que é um banco alemão digital. Qual é a particularidade disto? Você não paga pelas transferências. Bem, salvo erro, já há 100 mil portugueses com o Revolut. O que é que as finanças disseram? Não, vá lá meter isto no seu IRS não sei das quantas. Primeiro ponto, você já viu como o Estado se mete em tudo, percebe? Até você pode nem ter lá naquela conta dinheiro a mais do que tem noutra conta. Imagina, eu tenho uma conta do meu salário num banco, sei lá, BPI, BCP, o que for, mas também tenho uma conta no Revolut. Não há nada especial aqui, mas as finanças deram a entender, sobretudo as repetições de finanças, que era preciso meter aquilo no IRS. Agora parece que já foram analisar e vieram dizer que não é. Mas está a ver como é que é o fisco em Portugal. Primeiro, é uma voracidade impressionante. Quer meter-se em tudo. Segundo, dá informações contraditórias. Primeiro você é uma representação de finanças, olha, meta lá aquilo. Depois vem não sei quantas direções já dos impostos, que como é que se chama hoje em dia, não sei, já não me lembro. ATA, tributário. AT. Bom, afinal não é. Isto é a balbúrdia total no fisco. Você tem que ter regras claras, percebe? E os governos, e nomeadamente os responsáveis das direções de impostos, têm de ser claros naquilo que passam para os contribuintes. Para não darmos a fazer esta figura que é, hoje é, amanhã não é, esta repartição diz uma coisa, a outra diz outra, e depois lá em cima na AT diz ainda outra. Bom, último ponto do período de ordem do dia. O responsável da Polícia Judiciária Militar, o Sr. Coronel Luís Vieira, acho que assim que se chama, entalou o Sr. Presidente da República, porque veio dizer que Marcelo Rebelo de Sousa, não sei onde é que isto está, tinha dado a entender que compreendia, porque Joana Marques Vidal, como você sabe, comunicou à Polícia Judiciária Militar que quem ia fazer aquilo, a investigação, era a Procuradoria, não era a PJ Militar. Bom, eu acho muito bem. Era a Polícia Judiciária e não a Polícia Judiciária Militar. Este senhor, que esteve preso 6 meses, foi ao Parlamento e enlameou o Presidente da República, porque deu a entender o Presidente da República tinha dito que ia falar com o Procurador Joana Marques Vidal para interceder para que a PJM investigasse aquilo. Bom, isto é uma vergonha. Há várias coisas mal aqui e o Presidente da República também não sai bem. E porquê? Porque o Presidente da República tem a mania que dá ouvido a toda a gente, percebe? Olha, deixa-me lá ouvir este, deixa-me lá ouvir aquele.
O Presidente da República não tem de fazer isto. E, sobretudo, não tem de fazer isto com e como era o Ministro da Defesa. E, portanto, agora, vê-se no Parlamento o responsável que esteve preso, note bem, esteve preso pelo seu comportamento na história do roubo de tanques e agora vem lamear o Sr. Presidente da República. Eu espero que a justiça seja imparável e seja intratável com estas pessoas, sinceramente. Espero bem, porque isto é uma vergonha. Bem, olha, o meu pai, que era militar, que deve estar lá em cima a olhar para ponto número 1. Olha, já voltou a emissão, ainda bem. Um estudo que vai ser apresentado hoje, da responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos, está a fazer um trabalho notável na sociedade portuguesa, diz que as pensões vão baixar para 2/3. Quando? Já a partir de 2020. Bom, primeiro ponto. Há quanto tempo é que eu lhe ando a dizer isto? Vamos lá ver. O que é que diz o estudo que vai ser divulgado hoje? Diz várias coisas. Olha, por exemplo, primeiro há um diferencial lamentável entre a CGA, que é a Caixa Geral de Apresentações, Segurança Social do Estado, e Segurança Social privada. Neste momento, na CGA, as pensões valem 88% do último salário. Isto vai cair. E isto vai cair para 69% em 2040. Na Segurança Social, esta pensão já era 65% das... aliás, era 69% e vai passar para 65%. E assim é que é. Ou seja, o que é que você vai ter? O problema do sistema de pensões, o sistema de pensões está de tal maneira que você, à medida em que for tendo uma evolução económica mais lenta, menos pessoas a contribuir e mais pessoas a beneficiar e cada vez mais velhas, isto vai ter impacto no valor da pensão. Isto é inevitável. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é assim: se toda a gente sabe isto, e não tem a ver com esquerda nem com direita, toda a gente sabe isto, eu conheço gente de esquerda do ISEG, que não é propriamente uma universidade à direita, que reconhece isto. Porque é que o Ministro da Segurança Social continua a contar tretas e histórias, entre aspas, sobre o sistema de pensões? Além de que é uma injustiça você ter, até porque a CGA é deficitária, você ter uma pensão maior no CGA do que ter no setor privado, na Segurança Social. É uma injustiça. Bom, e isto leva-nos ao ponto seguinte. E qual é que é o ponto seguinte? Bom, deixa-me lá ir aqui à agenda. Segunda pergunta. Outra conclusão deste estudo é que a partir de 2028 o sistema de pensões vai ter um buraco. Vai ter a CGA e vai ter a Segurança Social. Ou seja, o que se contribui não vai ser suficiente para pagar pensões. Repare uma coisa, há quantos meses ou anos você ouve-me aqui a dizer isto? Não é surpresa, pois não. Então, se não é surpresa para mim, e há uns fofinhos aí que passam a vida a insultar, não é? E o senhor Ministro da Segurança Social passa a vida a contar histórias, porque é que a gente não ganha juízo? Nós, privados, nós trabalhadores. Quer dizer assim, estão a contar uma história, porque gente que estuda o problema, como estes senhores que aqui estão, reconhecem que há uma chatice, que há uma limitação, que vamos ter um buraco, corremos o risco de não ter dinheiro para pagar pensões. É claro que isto nunca vai acontecer, sabe porquê? Porque vão fazer como o Ministro da Segurança Social faz. Quer dizer assim, há um buraco, olha, vamos tributar ali para pagar aquilo. Não é assim. Um sistema de pensões tem de ser sustentável por ele próprio. Não pode ser, há um buraco, agora vou arranjar um imposto ZEC, um adicional ZEC, uma coisa qualquer, da cabeça da Mariana e Companhia Limitada, que vai resolver o problema. Não é assim que se resolve o problema. Até porque você começa a encher a economia de impostos e prejudica a atividade económica. Ora, um dos problemas do sistema de pensões é que nós não temos economia vibrante para o sustentar. Está a ver o problema? Como é que toda a gente diz isto, menos o Ministro da Segurança Social? Com aquela vozinha, percebe quantas histórias. E depois você descobre, olha, alguém me está a mentir vergonhosamente. E ainda para mais, já repara uma coisa, como é que o Ministro da Segurança Social, na tomar as medidas, está a tomar, não é? Aumentozinho aqui, extraordinário lá, quando você já tem este problema no horizonte. Está a ver isto? É tudo para ganhar eleições. Estão-se a lixar, estão-se a marimbar para o equilíbrio do sistema a médio prazo. O que significa que você, a partir de 2020, 2030, você vai ter um sarilho sério na sua pensão. Bom, e isto leva-nos ao terceiro ponto. Onde é que isto nos deixa? Olha, numa situação muito complicada, que é, nós vamos ter de começar a planear a reforma muito mais cedo. Porque antigamente a gente dizia assim, deixa-me lá descontar, que no final ficar parar. Não vai nada, como você vê aqui.
E, portanto, você vai ter que começar a preparar a sua pensão logo quando entra no mercado de trabalho, aos 20 anos, aos 22, 23, 24, seja o que for. E tem que começar a pensar aqui em criar o seu fundo de pensão privado, porque isto não vai chegar para as suas despesas. Está a perceber? Mais, que é o quarto ponto, que aliás que é o terceiro ponto ainda, que é, você não só vai ter que começar a planear mais cedo, como vai ter que tirar mais rendimento do seu salário normal para guardar, para investir e para ter uma pensão privada que vá compensar esse problema na pensão pública que você vai ter a partir de 2030 ou 2028. Está a perceber? Bom, agora diga uma coisa. O Governo não devia estar preocupado com isto. Não devia estar a dar incentivos fantásticos para quem desconta para fundos de pensões, por exemplo, PPRs, mesmo para o Fundo de Pensões do Estado. Sabe o que é que eu faria? Eu digo isto há muitos anos. Eu, se fosse governante, entregava a possibilidade de nós deduzirmos tudo nos impostos. Tudo aquilo que nós deduzíssemos para um fundo de pensões, tudo era deduzido nos impostos. Não é 350 euros, não sei quantos, 300, nada disto, é tudo. Porque nós temos um problema tão grave a médio prazo com o sistema de pensões que a única forma de resolver é encorajar as pessoas a pouparem para a sua reforma privada. Está a perceber? Porque, como você viu pelo estudo da OCDE ontem, só os salários, os nossos salários, contribuições e impostos, 40% dele voa para o Estado. Portanto, eu, se mandasse, tudo aquilo que a gente desconta para o fundo de pensões privado era inteiramente deduzido no IRS. Era a solução, mas você está a ver o Governo preocupado com isso? Não, pelo contrário, não é? Cria impostos e tudo quanto é sítio. Bom, está cheio de taxinhas também. Quinto ponto. O Banco de Portugal veio dizer esta semana que está muito preocupado com as mexidas da lei da habitação. Entre várias coisas, nomeadamente a história de, não só a lei da habitação em geral, mas uma coisa preocupante que vem da cabecinha da extrema-esquerda, que é uma coisa que vigora nos Estados Unidos. Vamos a um exemplo concreto. Você comprou uma casa que lhe custou 150 mil euros. Veio um momento negativo no mercado e o valor da casa caiu, vale 120 mil. E você ficou desempregado, mais a sua mulher, ou a sua mulher e o seu marido, e não conseguem pagar a casa. E dizem assim, vão ao banco, olha, está aqui a casa. O que é que acontece hoje em dia? Aquela diferença entre os 120 e os 150, os 30 mil euros, fica como dívida sua e você tem que honrar isso. Sabe o que é que a malta da extrema-esquerda anda a tentar fazer, mais a ala esquerda do PS? É votar uma coisa que diga assim, a pessoa entrega a casa ao banco e que se lixe, o banco assume a responsabilidade do problema. Bom, onde é que está o exemplo disto? Onde é que isto acontece? Nos Estados Unidos. Bom, isto é um buraco para os bancos. O Banco de Portugal veio avisar que está preocupado com isto e acho muito bem que venha dizer isto. E venha dizer isto agora. Sabe porquê? Eu vou-lhe dizer porquê. Os bancos, como está aqui no ponto seguinte, continuam com um problema grave em Portugal, chamado crédito mal parado. E como dizia o FMI no relatório desta semana sobre Portugal, os bancos continuam muito expostos a um problema da dívida pública. Está a perceber? Estão forrados de dívida pública. E se houver um problema com a dívida pública, os bancos vão por ali abaixo. O que é que vai acontecer nessa altura? Sim, Fátima, Eduardo, José, Francisco, Camilo vão pagar isto. Está a ver? Via injeções para os bancos, pagas pelo contribuinte. Esse é que é o ponto. Está a perceber? E, portanto, o que se passa aqui é que esta malta está preocupada com eleições, está a ver? Vai entalar os bancos e depois quem vai sofrer com isto é você outra vez, é contribuinte. Não se esqueça de votar nesta gente, está bem? É que esta gente faz os maiores disparates. Portanto, ainda bem que o Banco de Portugal vem neste momento alertar para o problema. Não só porque é um problema na habitação, mas que os bancos continuam muito sujeitos a chatices como crédito mal parado e também com este problema que é estarem forrados de dívida pública. Bom, ponto seguinte. Epá, estamos quase com... Epá, já temos 20 minutos disto. Os juros de curto prazo estão negativos. E os 5 anos também estão para caminhar para lá. Aos 10 anos nós estamos com os juros baixíssimos, à volta de 1,1%, 1,2%. Bom, isto não é apenas caso dos nossos olhinhos. É porque o BCE está outra vez a dizer que vai fornecer liquidez a preço quase zero, vai manter os juros baixos durante muito tempo e diabo 4. Portanto, há aqui muito artificial. Bom, primeiro ponto. É bom que a gente perceba que isto não tem apenas a ver com os nossos méritos. Porquê? Porque com estas taxas de juros, o Estado tem tentação de se endividar em excesso. E os privados também, as empresas e as famílias, porque isto depois reflete-se nos juros que os bancos nos cobram. E isto é um erro. E isto vai ao último ponto da conversa de hoje, que é o seguinte. Nós ficamos todos felizes quando os juros estão baixos. É mau. Porque os maiores erros que se cometem nas economias acontecem precisamente quando o dinheiro é barato. Quando o dinheiro não vale quase nada, que é o caso aqui. Portanto,
um alerta muito grande. Eu ontem estava aqui à noite a ver televisão e a ver taxas de juros de alguns empréstimos que são concedidos por algumas instituições. Eu fico chocado. Como é que numa altura em que o BCE tem os juros quase a zero e inclusive nos pagam 0% nos depósitos que nós temos nos bancos, como é que há pessoas a endividarem-se a pagarem uma taxa de juros de 9%? Eu não percebo isto. Ou à volta de 9%. Não percebo. E isto é um convite a arranjar problemas a médio prazo. Portanto, aqui fica um alerta. Não vale a pena embandeirarmos em arco, a pensar que tudo isto somos os nossos ricos olhinhos que nos levam a cobrar juros mais baixos. Não é. É o facto do BCE artificialmente estar a manter as taxas de juros baixas. E isto vai ter consequências a médio prazo, eu não tenho a mais pequena dúvida. Bom, e com esta conclusão final, nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às quase 1000 pessoas que estiveram em direto hoje. Quero pedir desculpa pelas 2 interrupções que houve aqui por causa das telecomunicações. Dizer-lhe que espero que tenha um grande fim de semana. Na segunda-feira levará comigo aqui outra vez às 8 da manhã. E para o final vou pedir aquilo que peço sempre, colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, um grande fim de semana e até a segunda-feira às 8.